A reputação. A reputação, ela não se constrói em meses. Ela é construída em décadas de precisão e confiança. Ele era o líder da equipe, o CEO da consultoria que havia garantido ao governo que seu relatório seria o mais rápido, o mais profundo, o mais inteligente, smart, já entregue. Eles usaram a Ferrari do momento, o GPT-4o, a inteligência artificial, a promessa da eficiência. O relatório foi entregue, milhões de dólares em jogo. Dias depois, a primeira ligação. Uma citação no relatório, um número de lei que não existia. Depois outra, uma referência acadêmica, falsa. E então veio o desmoronamento. O erro era da máquina, mas a responsabilidade, era toda humana. A consultoria precisou devolver o dinheiro. A aposta na IA é bilionária, mas a confiança continua sendo nosso ativo mais caro. E antes de mergulharmos nessa montanha-russa de trilhões de alucinações, Isso. um pedido rápido, né? Qual o pedido, Andressa? Se você ainda não segue o Beats no seu app de podcast, clique agora lá no botão seguir. Assim você não perde nosso próximo episódio, né? E continua decodificando o futuro aqui com a gente. Combinado. Agora vamos voltar à programação normal. Uhum. Olá, sejam muito bem-vindos ao Beats, o podcast que te mostra os riscos e as recompensas da inteligência artificial. Eu sou a Andressa Carvalho. E eu sou o Fábio Xavier. No episódio de hoje, vamos mergulhar na gigantesca aposta que as Big Techs estão fazendo na IA e como as falhas humanas e algorítmicas podem colocar essa aposta em xeque. E hoje a gente vai começar falando em muita grana, em bilhões, Fábio. Uma matéria da Folha revelou o plano da OpenAI, a dona do ChatGPT, que é o de se posicionar como eixo central de uma rede global de acordos avaliadas em mais de $1 trilhão. É pouquinha grana, né? A gente pega isso aí uma semana. É muito dinheiro, né? Um número aí de cair o queixo. O CEO Sam Altman está dizendo que é hora de fazer uma aposta agressiva em infraestrutura. A OpenAI está atraindo gigantes como a Nvidia e a Oracle, fechando um contrato de 300 bilhões em nuvem para construir a base física da próxima geração de IA, principalmente com data centers que devem custar esse trilhão. É uma aposta agressiva, mas que mostra a escala, o tamanho desse jogo. Fábio, mas assim, quando a aposta é alta desse jeito, o risco da bolha acaba sendo também, O White Forum trouxe um alerta de instituições como Deutsche Bank e UBS, que estão comparando a euforia do momento ao estouro da bolha das dot-coms em 2000. O que foi esse estouro mesmo, Fábio? Esse estouro foi que muitas empresas da internet, naquela época de 2000, que era a febre do momento, criação de empresas na internet, muitas delas se mostraram inviáveis e faliram. Então, essa aposta aí do Deutsche Bank e da UBS, eles estão comparando justamente a IA agora com esse movimento lá da bolha das dot-coms em 2000. A euforia está nos olhos do mercado, segundo eles. Especulação, As startups de IA estão sendo avaliadas em valores altíssimos, mas sem nenhuma garantia de que terão a capacidade de gerar receita a curto prazo. Caramba, que perigo. Só estão consumindo dinheiro. Que perigo, Uhum. A IA é transformadora, sem dúvida. Sim. Mas o risco aqui é financeiro. A euforia atual pode levar a correções bruscas no mercado financeiro global, afetando investidores que buscam retornos rápidos sem avaliar os fundamentos do negócio. O cara entrou lá no trem, aqui senta na janelinha, pode acabar se ferrando. É a tensão entre o hype e os fundamentos. Sim. E essa tecnologia que atrai trilhões aí já está sendo usada para gerar resultados de negócios aqui no Brasil. A CNN Brasil noticiou o lançamento do novo modelo de IA do iFood, especializado em comércio, que a gente usa aí no nosso dia a dia, Sim, essa é a IA que funciona. Pragmatismo puro. Em vez de criar um modelo que fala sobre tudo, o iFood criou um que é especialista em comércio e vendas. Caramba, que legal. O resultado foi legal, foi bem interessante. Tinha um crescimento de até 66% na conversão de vendas. Nossa. Com sugestão de refeições e personalização de ofertas. Eu recebo quando eu entro lá, olha, você tem aqui um cupom de R$21,90 para usar nesses restaurantes. Parmegiana não deram ainda, infelizmente.
E isso mostra o caminho, né? A IA mais valiosa é a que resolve um problema específico com autonomia e escala. Mas a gente está construindo a Ferrari de IA sem o motorista, porque um relatório da Fortinet apontado lá pelo IT Forum revelou que a falta de experiência com a inteligência artificial é vista ainda como um fator que prejudica a cibersegurança em mais da metade, 54% dos líderes de TI da América Latina, Fábio. Pois é, né? Esse é um dado aí que liga uma luzinha vermelha bem grande. Sim. De um lado, os criminosos estão usando a IA para automatizar os ataques. Do outro, a nossa defesa, os líderes de TI estão despreparados para lidar com isso, né? Como mostra essa pesquisa. A falta de preparo profissional pode expor empresas a riscos significativos. A falha humana de habilidade com essa nova tecnologia está se tornando o ponto mais vulnerável da nossa defesa digital. E falando em vulnerabilidade, a inteligência artificial, quando mal utilizada, está invadindo a fronteira mais íntima da nossa segurança. A imagem e a honra. A gente estava falando disso lá no começo, né? O portal GC+, noticiou o indiciamento de um homem pela Polícia Civil do Ceará por criar e divulgar deepfakes pornográficos com o rosto de vítimas, usando aí a IA generativa. Mas é impressionante como a pessoa tem ideia para fazer, né? É impressionante, né? Brincadeira. Esse é o lado mais sombrio da tecnologia. Está na mão de todo mundo, está democratizada, só que as pessoas usam para fazer coisas totalmente inimagináveis, de tão ruim que são. A IA, o uso dessa IA generativa para esse tipo de crime de imagem representa uma grande ameaça para as vítimas, né? Porque a pessoa pode pegar uma foto sua e fazer tudo isso. E fazer uma imagem totalmente inadequada que vai acabar com a sua honra, com a sua Verdade, aí até provar que reputação. o focinho de porco não é tomado, né? Voltando a esse ditado tão antigo. E aí a Polícia Civil do Ceará reforça a importância do combate a esse crime de imagem e orienta que as vítimas procurem imediatamente a delegacia especializada, né? Delegacia especializada em crimes digitais. Sim, sim. Mas essa questão da falha humana, na checagem aí, de ver se é verdade ou não, ou até de criar essas coisas, nos leva diretamente ao nosso aprofundamento, onde essa falha de checagem, falha de checagem custou milhões de dólares em credibilidade. Fábio, a OpenAI busca trilhões. Os bancos aí do seu lado temem a bolha. Mas a notícia que realmente deu o que falar foi o caso da Deloitte, que teve que devolver quase R$1,5 milhão para o governo australiano. Que coisa, hein, Fábio? A grande pergunta, então, que fica é, quando o erro é da inteligência artificial, a responsabilidade é de quem? Eu tô desconfiada de quem usou essa inteligência artificial. Pois é, eu falo isso sempre, né? Não adianta a questão da responsabilização no uso da IA, né? Sim. Quando a IA erra e ela vai errar, vai alucinar, de quem que é a culpa, né? É da IA? É da empresa que fez a IA? É do cara de TI? É do estagiário? Não, é o cara que assinou aquele documento. Pois é. Não conferiu, não verificou. A IA é muito boa, mas tem que conferir sempre, né? Isso não tem jeito. É igual o médico quando ele opera usando o bisturi, né? A falha vai ser de quem? Da faculdade que ensinou pra ele? Do bisturi em si ou da técnica que ele usou, né? Pra fazer aquilo, né? Muito boa essa comparação. Não O bisturi, das metáforas. o bisturi seria aí a ferramenta que ele usou, assim como a IA é a ferramenta que o cara usou para fazer o seu relatório. O resultado, né? Isso. Faz parte do processo, não pode ser o resultado. Exatamente, né? Então, nesse caso, a consultoria global, a Deloitte, admitiu que usou o GPT-4o em um relatório que continha erros graves, as famosas alucinações. Sobra pra IA, né? Ela está doidona. Pois é. Eles inventaram mais de uma dúzia de citações e referências acadêmicas e legais que, adivinhem, simplesmente não existiam. No mundo corporativo, isso é equivalente a um terremoto. Mas você imagina, a empresa é contratada para fazer um relatório, uma consultoria, por um governo australiano, faz o relatório com o ChatGPT, não confere e entrega. Pois é, aquele negócio. Se for pra usar a inteligência artificial, eu mesma uso, né? Pra que eu vou pagar alguém pra fazer isso? Mas por que a máquina alucina, Fábio? O que acontece na prática aí? A analogia que eu sempre uso é do aluno gênio, né? Mas meio pilantra. Que precisa entregar um trabalho de qualquer jeito. O modelo de linguagem é treinado para ser convincente e fluente. Quando você pede, me diga a lei sobre o tema X, ele não busca em um banco de dados real, né? Ele prediz a próxima palavra. É um sistema matemático, estatístico. Entendi. Se ele não encontra a referência correta, em vez de dizer não sei, ele simplesmente inventa uma lei que parece real, no formato correto,
com uma data e um número que deveriam existir. A gente até leu hoje uma notícia que você compartilhou, né, que falava disso, né, de como a IA, na verdade, aprendeu a foi uma não pesquisa, falar assim. né? Foram pesquisadores de uma universidade, eles perguntaram a data de nascimento de uma pessoa aleatória para 3 IAs diferentes e cada uma fez uma data de aniversário, né? Mas, ao invés de falar simplesmente não sei. E a explicação que eles deram é que, assim como a gente vai fazer uma prova e é melhor marcar um gabarito errado do que deixar em branco, a IA sempre está assim, usando esses chutes, né, para fazer essa prova, assim, para sempre dar uma resposta do que deixar em branco. É melhor sempre dar uma resposta do que deixar em branco, né? Então talvez aqui fique uma dica, no seu comando, no seu prompt, colocar lá. Se você não souber, diga não sei. Será que ela vai fazer isso? Podemos testar. Vamos testar, porque ela é bem teimosa. Mas então a falha não é de um algoritmo ter surrado ou então quebrado, né? Nesse caso aí dessa consultoria, né? A falha, ou de qualquer pessoa que usa dados sem checagem, né? A falha é do humano que confia, não faz isso e vai assim, ó, se a resposta tá fluida, então tá bom, tá bonitinho aqui, vou mudar assim mesmo, né? Isso, exatamente. A Deloitte usou a máquina para a velocidade e abriu mão da segurança, da confiabilidade. E aí a responsabilidade recai inteiramente sobre quem? Sobre a consultoria. Claro, né? Claro, é quem assina o documento e quem tem o dever legal e ético de garantir a precisão. Sim. Teve caso também, já vários aí noticiados pela mídia, noticiado no judiciário. Teve um caso aí até de um magistrado que falou que a culpa era do assessor dele, que usou e fez. Mas quem assinou foi o magistrado, a culpa é dele. Ele assinou, é dele. Pois a responsabilidade é dele, né? É, claro. E esse caso aí acaba sendo um marco, né, Fábio? Sim, sem dúvida, né? Acaba sendo um marco que nos faz pensar bastante e mostra que não existe terceirização de responsabilidade para a IA. O uso da inteligência artificial em trabalhos técnicos críticos, como esse é o caso, né? Exige uma rigorosa checagem de fatos. Exato. Não, a gente não podia culpar o estagiário agora, a gente agora não pode culpar a IA. E essa é uma grande lição. O erro da IA, ele vai cobrar um preço alto da credibilidade do seu trabalho, né? Do seu trabalho, do que você desenvolveu. Que a nossa falha mais perigosa é confiar cegamente aí na fluidez da máquina, né? Achar porque ela é rápida, ela é boa, né? Sim, exatamente, né? Que ela escreve bem, ela te convence, e isso nos leva à única defesa que temos, né? A nossa própria capacidade de desconfiar e checar sempre. Nunca use o que a IA colocar para você como correto e verdadeiro. Cheque e verifique sempre. Sim, sim. Fábio, depois dessa história aí, dessa consultoria, de toda essa reflexão nossa aqui, a gente não pode mais encarar nenhum texto gerado por IA como 100% confiável, né? Qual que é a dica de hoje para o ouvinte para criar um protocolo simples de checagem de fatos em tempos de alucinação? Qual que é a cereja do Bix de hoje? A cereja do Bix de hoje é criar o seu protocolo de auditoria de 3 pontos. Tem mantra? Tem, claro. O mantra é: toda informação de IA precisa de um recibo, e esse recibo está na fonte. Então vamos lá para os 3 pontos. Qual que é o primeiro? Ponto 1. É o sei, mas não sei onde. Como assim? Se a IA te der um dado específico, como um nome de lei, um estudo ou um número, e não te der o link, desconfie imediatamente. É o primeiro sinal de alucinação. Já vi, já me contou que você passa raiva. Fala pra dar o link, não dá o link, manda olhar diretamente no site do Planalto. Vai procurar no Planalto. Qual que é o segundo ponto? O ponto 2 é o triplo check da fonte. Se a IA te der um link, não abra apenas. Olhe o domínio. O domínio da notícia precisa ser um veículo de confiança. Se for um blog estranho ou um link que redireciona, faça o triplo check. Pegue a frase-chave que está nesse link e jogue em um buscador tradicional para ver se a notícia existe em pelo menos mais de 2 fontes grandes. Caramba! Por quê? Tudo que tem na internet a IA usa no seu treinamento. Então tem blogs lá que não tem nada a ver com nada, que colocam cada coisa absurda que a IA pode usar. Às vezes me dá uma canseira, eu falo, em vez de ficar fazendo tudo isso, às vezes eu prefiro eu mesmo procurar no Google e voltar no modo old school. Não aceitar então a referência falsa. Mas aí, seguindo aqui, qual que é o terceiro ponto aí? O ponto 3 é a desconfiança do gênio. Se o texto da IA for muito convincente, muito elegante, muito completo, muito top demais, mais do que você esperava... Pode mais, o santo desconfia. Então você deve ter uma atenção redobrada. É a confiança fluida que te faz baixar a guarda. Pense, se é genial, eu preciso verificar se é real. É verdade. É um protocolo simples, né? Mas... te transforma aí de um usuário passivo
para um auditor da informação. É verdade, né? E se você gostou dessa conversa, a gente pede de novo aqui, compartilhe esse episódio, é importante, principalmente para aquelas pessoas que trabalham muito com textos, né, ou com geração de informação. Passa aí para seus familiares e amigos aí para compartilhar e colaborar também com a reputação dos seus queridos. Sim, sem dúvida, né? E todos os links estão lá no nosso site, bits.fabioxavier.com.br. Eu sou Andressa Carvalho. E eu sou o Fábio Xavier. Bits, decodifique o futuro hoje. Até a próxima. Até a próxima.